Seja muito bem-vindo à segunda parte da nossa aula de anatomia do coração. Se você não assistiu a primeira, eu sugiro que você assista tanto a parte 1 quanto essa parte 2, para que o seu estudo de anatomia do coração fique completo. Assim como a primeira aula foi bem detalhada, eu trouxe tudo que é importante para você, essa segunda aula também será bastante completa, então assista até o final. Então vamos para o nosso conteúdo na próxima tela. Entenda que o miocárdio, ele é um músculo, e como todo músculo, ele precisa ter uma sustentação de tecido conjuntivo. O músculo esquelético, ele tem os tendões que vão ligar esse músculo ao osso. O coração, ele vai ter uma estrutura fibrosa que é chamada de anel fibroso. Esse anel fibroso é tecido conjuntivo denso que vai ancorar o músculo ventricular e o músculo atrial, de maneira que eles estão separados entre si e por isso eles não contraem de forma simultânea. Um contrai, depois o outro contrai enquanto o outro relaxa. Justamente porque são dois músculos aderidos no mesmo espaço ali, que é o esqueleto fibroso. Então o esqueleto fibroso é toda essa estrutura aqui que vai circundar essas outras estruturas que nós já vamos falar sobre ela. Mas entenda que ele é o ponto de ancoragem que vai inserir o músculo cardíaco. Observe então que o esqueleto fibroso forma esses anéis. Então dessa maneira a gente tem o anel fibroso direito, o anel fibroso esquerdo, o anel aórtico e o anel pulmonar. E aqui no centro nós vamos formar como se fosse um triângulozinho, que é o encontro desses três anéis, que é chamado de trígono fibroso. Esse trígono fibroso, ele vai ter uma região por onde vai passar aqui fibras do sistema excitocondutor. Até te convido a assistir às próximas aulas que eu vou colocar aqui no canal sobre esse sistema excitocondutor. Mas é o que vai permitir o estímulo de contração que surgiu no átrio passar para o ventrículo. Então ele é uma região menos densa, né? Porque aqui não passa nada, ela é super densa. Agora aqui nessa região não, ela é menos densa, que vai permitir o impulso elétrico passar por essa região. E aqui é muito importante que isso aconteça para que o estímulo que foi gerado no átrio passe para o ventrículo e agora o ventrículo também contraia. E é justamente esse isolamento que acontece em todo o anel fibroso que separa a atividade elétrica do átrio do ventrículo. Porque o átrio contrai, quando ele consegue transmitir a contração para o ventrículo, ele já está relaxando. E assim você consegue, então, mandar sangue do átrio para o ventrículo, do ventrículo para o corpo, enquanto o átrio recebe. Porque se o coração fizesse isso aqui, ó, o tempo todo, todos os músculos contraíssem ao mesmo tempo e relaxassem, não fazia o menor sentido você ter 4 câmaras, né? Você ter 2 átrios e 2 ventrículos no coração. Então só faz sentido justamente porque eles são coordenados na contração. E essas estruturas aqui são as nossas válvulas do coração, justamente aquelas estruturas que nós chamamos lá atrás de septo atrioventricular. O coração vai ter 4 válvulas. São elas as válvulas que separam átrios de ventrículos, por isso elas são chamadas de válvulas atrioventriculares. Esse é o nome correto na nómina anatômica hoje, atualmente, a nomenclatura anatômica internacional. Só que aí nós temos uma questão. No meio clínico, já tem um nome que é meio consagrado, é o nome que todos os profissionais da saúde acabam utilizando, por ter sido utilizado muito tempo. E na anatomia nós vamos ter um nome lá presente na nossa nómina anatômica. O que eu te sugiro? Saber os dois, porque você vai conversar com todo mundo, você vai sentar em todas as mesas. Quem falar o nome da nómina, você vai saber. Quem falar o nome clínico, digamos assim, você também vai saber. Então, o conhecimento não vai ocupar espaço, você pode aprender os dois. Então, vamos lá. As válvulas atrioventriculares, elas vão ter os seguintes nomes. A válvula atrioventricular direita também pode ser chamada de tricúspide. E a válvula atrioventricular esquerda também pode ser chamada de mitral ou bicúspide. Elas têm esse nome de cúspide justamente porque ela é formada por essas estruturas menores que são as válvulas. Então, entenda, válvula é a estrutura completa. Válvula é a estrutura que compõe a válvula. E para você entender isso melhor, entende que válvula é o diminutivo de valva. Cada válvula, ela vai ter esse folheto que termina nessa coisa pontiaguda, que nós chamamos de cúspide. Então, o folheto faz isso aqui, ó. Ele faz como se fosse a cúspide. Perceba que esta válvula contém 3 folhetos ou cúspides. Por isso que ela é chamada de tricúspide. E já essa válvula possui 2 folhetos ou cúspides. Por isso que ela é chamada de bicúspide, mas também é chamada de mitral. Mas nós vamos ter também as válvulas que vão separar os ventrículos das suas artérias.
E dessa maneira a gente tem a válvula aorta e a gente tem a válvula pulmonar ou do tronco pulmonar. Todas elas são tricúspides, ou seja, possuem 3 cúspides em formatinhos de bolso, né? Como se fosse isso aqui, nesse formatinho. Então, elas também são tricúspides por possuírem 3 folhetos pontiagudos, né? Que vão ser essas cúspides aqui. Um outro nome que nós podemos chamar essas válvulas são válvulas semilunares, justamente porque elas têm esse formatinho de semilua, né? De bolsinho. E aí, as válvulas semilunares são compostas por válvulas semilunares. E essas válvulas semilunares também têm nomes. No caso da válvula aorta, essa válvula é a válvula semilunar posterior, essa é a direita e essa é a esquerda. Então perceba que a aorta, ela fica voltada para essa região aqui, posterior do coração. Então ela vai ter a válvula posterior, direita e esquerda também. Já no caso aqui da nossa válvula pulmonar ou do tronco pulmonar, ela vai ter a parte dela voltada para a parede anterior do coração. E por ser nessa parede anterior do coração, nós vamos ter a válvula semilunar direita, a válvula semilunar esquerda e a válvula semilunar anterior. A disposição de todas essas válvulas permitem o seguinte funcionamento. Ela desce e permite a passagem do sangue para o próximo compartimento, mas se o sangue for voltar quando o próximo compartimento contrair, ele não consegue refluir porque essa válvula volta e se fecha. Mas o que vai fazer o fechamento então dessas válvulas, não permitindo então esse fluxo retrógrado do sangue? E a resposta está justamente nessas estruturas aqui, que são chamadas de cordas tendíneas. As válvulas possuem essas cordas tendíneas, que são aderidas ali à cúspide, né, ao folheto, e também são aderidas aos músculos. Esses músculos estão lá dentro do ventrículo, na parede do ventrículo, e são chamados de músculos papilares. Então, as cordas tendíneas se ligam a esses músculos papilares. Observe, ó, corda tendínea se ligando ao músculo papilar. Então, quando o sangue ele é jogado de volta em direção à válvula, ela se fecha. Por quê? Porque ela vai até o limite que a corda tendínea permite ela voltar. E se você tiver ali um prolapso de válvula, é porque justamente essa proteção ela foi perdida. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar essas válvulas fechadas e aqui as válvulas abertas, de forma que o sangue passa, mas quando ele tenta refluir, ela se fecha justamente por causa do mecanismo das cordas tendíneas do folheto ligadas ao músculo papilar. E aqui nós temos uma imagem da peça natural, justamente para você visualizar, né, como elas são nessa peça natural. Então observe aqui como ocorre esse funcionamento do aparelho das válvulas, né, que vão abrir e fechar, permitindo o sangue passando apenas num fluxo unidirecional, sem que ele reflua. Agora, num corte que a gente consegue observar o lado direito do coração completo, vamos analisar algumas estruturas que são muito importantes que a gente grave. Esse, então, é o átrio direito e esse é o ventrículo direito. O átrio direito é um local que tem uma maior quantidade de estruturas que você precisa memorizar. Então, vamos olhar cada uma delas aqui. Aqui, a gente tem a região que vai desembocar a veia cava superior. Então, aqui a gente tem o ósseo da veia cava superior. E aqui nós temos a abertura da veia cava inferior, e esse é o ósseo da veia cava inferior. A veia cava, ela vai formar essa estrutura, que é chamado de tendão da veia cava inferior, que antigamente era chamado de tendão de Todaro. Como a gente já não utiliza os epônimos desde muitos anos atrás, né? Então a gente utiliza o nome tendão da veia cava inferior. Aqui nós vamos ter também essa abertura, que é justamente o seio coronário, ou seja, toda a circulação que veio do coração desemboca aqui, que foi nutrir o próprio coração, ele teve essa drenagem e esse seio coronário trouxe esse sangue de volta ao coração. E esse é o ósseo do seio coronário e a sua válvula por onde o sangue vai desembocar. Essa região, como se fosse um triângulo, é claro que é um triângulo imaginário, nós teríamos aqui o nó atrioventricular. Não dá para você visualizar, mas esse nó atrioventricular é onde nós vamos ter as fibras especiais que vão gerar o estímulo de contração do coração, né? São as fibras autoexcitáveis. Então essa seria a região, onde nós temos aqui a estrutura da válvula atrioventricular direita e onde nós vamos ter o ósseo então do seio coronário. Então é mais ou menos nessa região aqui que a gente teria o nó sinoatrial. Esse trígono se chama trígono do nó atrioventricular ou também chamado trígono de Koch. Volta para aquele aspecto do epônimo de novo. Se precisar você usa, mas não é recomendado.
Uma outra estrutura muito importante é essa estrutura aqui que se chama fossa oval. Essa fossa oval é como se fosse um aprofundamento, uma fossa mesmo, que é o resquício do forame oval, que lá na vida intrauterina comunicava o átrio direito com o átrio esquerdo, mas que se fecha após o nascimento. Então ele vai ter apenas essa fossa. Essa parede que nós temos a fossa oval, ela é o septo interatrial, certo? O oposto dela, nessa parede que fica oposta à do septo, né? Perceba que ele é uma bolsinha. Então, essa é a parede do septo e essa é a parede que fica em volta do septo. Nela, nós vamos observar essas estruturas que parecem corrugações, né? Como se ela fosse toda corrugada, que são chamados de músculos pectíneos. Então, a gente só tem músculo pectíneo no átrio e, em maior quantidade, no átrio direito. Agora, passando já para a região de transição entre átrio e ventrículo, aqui nós temos então a válvula atrioventricular direita, as suas cordas tendíneas ligadas então a esses músculos que nós chamamos de músculos papilares. Olha, no átrio o músculo chama pectíneo e aqui nós temos o músculo papilar. E lembra que aqui nós temos 3 cúspides. Cada cúspide vai ter uma sua ancoragem com as cordas tendíneas em um músculo papilar específico. Dessa maneira, nós temos 3 músculos papilares do lado direito. Nós vamos ter os músculos papilares posteriores, que vai ficar nessa parede posterior do nosso ventrículo direito. Temos aquele músculo papilar septal, que vai ficar grudado na parede do septo, e o músculo papilar anterior, que fica nessa parede anterior, que foi parcialmente removida nesse esquema aqui. Então, nós vamos ter 3 músculos papilares, porque nós temos 3 válvulas compondo a válvula atrioventricular direita, ligada por suas cordas tendíneas no músculo papilar. Músculo papilar anterior, septal e posterior. Observe nessa outra imagem aqui, a fossa oval, bem fácil de você identificar. O ósseo do seio coronário. Aqui é possível ver a válvula da veia cava inferior, os músculos pectíneos desse átrio, a aurícula, né, que é esse rebordo, essa projeção do átrio também dá para visualizar nesse esquema. E aqui nessa imagem abaixo, toda essa composição da válvula atrioventricular direita, ligadas a esses músculos papilares. E desse outro lado aqui, a gente consegue ver todas essas ondulações, esses rebordozinhos aqui, que são chamados de trabéculas cárneas. Agora, do lado esquerdo, o que você vai perceber é que a parede do ventrículo ela é bastante espessa. Nossas válvulas vão ter apenas 2 válvulas, 2 folhetos. Dessa maneira, nós vamos ter apenas 2 músculos papilares, que é o músculo papilar anterior e o músculo papilar posterior. Aqui também a gente vai visualizar o ósseo das veias pulmonares, lembrando que são 4, então você vai ter 4 ósseos, que são as direitas e as esquerdas superiores e inferiores. E aqui também a gente vai ver essa impressão, né, que é a válvula do forame oval. E nessa imagem aqui a gente consegue exemplificar essa diferença de espessura da parede do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Observe como o ventrículo esquerdo ele é bem mais forte do que o ventrículo direito. O coração, então, ele é composto por um músculo. E um músculo que trabalha muito, ele trabalha muito mais que todos os músculos do seu corpo, porque ele contrai desde a vida intrauterina até o dia que você morrer. Então, se você viver 110 anos, né, que assim seja, com saúde, ele vai contrair a vida inteira. 70 vezes ali, 60 vezes, 100, 150 vezes por minuto. Então, ele precisa de nutrientes. Quem faz a nutrição do coração é um circuito vascular próprio que contém os vasos chamados vasos coronarianos. Ele tem esse nome porque ele vai coroando, digamos assim, né, esse coração. E de onde eles surgem e para onde eles vão? As artérias coronárias, elas vão surgir justamente da nossa artéria aorta, que é a primeira artéria que contém o sangue aqui, ó, riquíssimo em oxigênio, que é tudo que o coração precisa. Então, da base da aorta, logo acima da válvula aórtica, nós vamos ter a saída aqui de 2 vasos, que são as artérias coronárias. Então, a gente vai ter a artéria coronária direita, que vai começar a circundar o coração pelo lado direito, e a artéria coronária esquerda. Todas essas artérias, elas vão se ramificando e elas vão ter nomes próprios desses ramos, que não é objeto da nossa aula de hoje. Hoje eu só quero que você saiba que nós temos esse circuito de artérias aqui que vão levar nutrição para o coração para que ele consiga contrair. Se houver uma ruptura, se houver uma interrupção do fluxo, uma constrição, qualquer coisa aqui que interrompa o fluxo, vai promover a jusante uma necrose, que é o que nós chamamos de infarto. Então, esses vasos precisam estar funcionando perfeitamente.
E o circuito das artérias vai culminar nos capilares, né? Ela vai se ramificando, 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 chega nos capilares. Lá nos capilares a gente tem a troca gasosa e esses capilares agora vão confluindo para formar as veias. E nós temos então essas veias coronarianas. As veias coronarianas, elas vão desembocar no nosso átrio direito, vai devolver esse sangue diretamente para o átrio direito, que é o átrio que está recebendo sangue pobre em oxigênio que vem do corpo. Ele também vai receber esse sangue pobre em oxigênio que vem do coração. Então, se você quiser que eu faça uma aula para vocês só sobre essa circulação e todos os nomes que a gente precisa memorizar, me fale aqui nos comentários, que eu quero saber se vocês têm interesse nessa aula. Então, essa é uma peça anatômica natural, justamente para você ver, né, essa localização das artérias e das veias coronarianas. O coração também é inervado, só que aqui a gente precisa compreender que o coração, ele dita o seu próprio ritmo. Ele tem o sistema excitocondutor, que nós vamos falar em outro vídeo, que vai gerar o estímulo para que ele contraia. E a inervação que nós temos no coração, ela vai influenciar somente no ritmo e na força de contração. É por isso que nós temos tanto vasos simpáticos quanto parasimpáticos do nosso sistema nervoso autônomo. As fibras do sistema nervoso simpático, elas vão estar distribuídas tanto no nó sinoatrial quanto em regiões do ventrículo, que vai fazer com que o ritmo cardíaco possa aumentar na frequência, mas também na força de contração. Então ele consegue regular tanto na força quanto no ritmo. Já as fibras parasimpáticas, elas vão estar distribuídas só na região do nó sinoatrial, porque ela vai gerar uma diminuição do ritmo cardíaco. Então, observe nessa imagem aqui, essa é a região excitocondutora do coração. São essas fibras específicas, especializadas em gerar o estímulo, né, que é o nó sinoatrial, transmitir esse estímulo para o nó atrioventricular, que pode também gerar o estímulo, mas ele só vai gerar caso o nó sinoatrial perca a sua capacidade. E aqui nós temos os feixes, que são os feixes de His ou interventriculares, que vão transmitir esse impulso por toda essa região do septo e vão se ramificar pelo ventrículo pelas fibras chamadas de fibras de Purkinje ou fibras subendocárdicas. Esse é um assunto para um outro vídeo, então nós vamos ter uma aula sobre isso aqui em breve no canal. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula de anatomia do coração. Parabéns por ter se dedicado até o final dessa aula. Se você sentir necessidade, volte para esse vídeo, assista de novo, anote, veja os detalhes, porque é assim que a gente aprende anatomia. E não deixe de assistir os próximos vídeos dessa playlist, que a gente vai continuar estudando sobre a morfofisiologia do coração. Um abraço para você e tudo de bom!